Aleluia. Oh, glória a Deus. Segundo Crônicas 20. Ah, meu Deus, que bênção. Vamos aqui para uma palavra de fé ao seu coração, uma palavra de vida. Segundo Crônicas 20. Verso de número 1 ao verso 4, e você fica com as escrituras abertas e diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: Vem contra ti uma grande multidão. Diga comigo, vem contra ti uma grande multidão. Da além do mar da Síria que está em Azazon Tamar. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Espírito Santo, aplica esta palavra ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, de uma maneira muito especial aqui, Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja paralisado pelas adversidades. Não deixe que adversidades paralisem você. Não deixe que adversidades comuns a todos nós hoje paralisem você. Eu tenho um pastor amigo que ele teve Covid-19. E ele me ligou, muito amigo meu. E ele foi ao hospital, foi diagnosticado positivo. Ele ficou 2 dias sem falar nada, assim, não falou para nenhum amigo, não falou para ninguém. Aí ele ligou para mim. Ele ligou e disse, me passou uma mensagem por WhatsApp, na verdade. Aí eu liguei para ele. Mas na mensagem que ele me mandou pelo WhatsApp, ele falou assim para mim, mais ou menos assim: Ronaldo, eu fui testado positivo para o Covid, eu estou com meu pulmão meio complicado, respirando com dificuldade. Cara, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu comecei uma batalha na minha mente. A minha mente está sendo... Cara, eu estou com a minha mente atordoada, estou preocupado. E de repente, se eu não fosse uma pessoa madura na minha fé, eu poderia pensar assim: como pode um pastor pensar assim? Como pode um homem de Deus pensar assim? Como pode um homem de fé pensar assim? Como pode? E ele falou para mim: eu estou com muito medo. E eu entendi aquilo de uma maneira muito tranquila. Porque ele tinha um diagnóstico de algo que a gente tem ouvido tantas coisas todo dia, toda hora. A gente perdeu gente querida, perdemos amigos, infelizmente, para essa situação. E é claro que nessa hora, quando você tem um diagnóstico ruim, um diagnóstico que pode se tornar algo pior, ele falou: cara, eu estou com a minha mente atordoada, é tanta coisa passando na minha cabeça, cara, me ajuda. E aí eu disse para ele assim: cara, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Não pensa no pior. Eu sei, você está pensando que você vai ser entubado, que o teu pulmão vai ficar pior. Você está pensando em todas essas coisas. Não pensa desse jeito. Não pensa, porque tenta não pensar assim. Liguei para ele e falei: não precisa me falar nada, porque ele já estava cansado. Só me escuta. Deixa eu ministrar o teu coração agora. Não fala comigo não. E falei para ele. Eu falei: vai dar tudo certo, fique em paz, vai dar certo, tudo vai ficar bem. Você vai ver, vai passar, o teu pulmão daqui a pouco reage. Você é um cara forte, você é um cara abençoado, você é um cara de Deus. Deus é contigo, Deus está trabalhando a seu favor. Cara, fica tranquilo.
E aí eu fui ministrando para ele. Graças a Deus agora ele está bem, já saiu do hospital. E a gente conversando, dias atrás, ele já bem, né? Ele falou: pô, Ronaldo, obrigado, cara, daquela palavra que você me deu aquele dia lá. Aquilo lá foi tão especial para mim, cara. Foi tão bom receber assim a sua palavra ao meu coração. E ali a gente orou junto. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque é possível que situações nos paralisem. É possível que a gente viva com tanto medo do que vai nos acontecer, que a gente fique engessado, paralisado, sem nos mover como Deus quer que a gente se mova, sem dar os passos que Deus quer que a gente dê, sem caminhar do jeito que Deus quer que a gente venha a caminhar. É dessa maneira que a gente vê as coisas, sabe? Não é difícil encontrar um servo de Deus desencorajado, por causa de N situações. Não é fácil, gente, não é fácil. A maioria das pessoas sabe por experiência própria que as adversidades que nos assolam, elas têm o poder, dependendo da intensidade que ela dela nos paralisar mesmo, dela deixar você enfermo. Não há momentos, eu tenho certeza que já houveram momentos na sua vida, como já houveram momentos na minha vida, que eu me percebia em um beco sem saída. Sabe aquele beco sem saída? Sabe aquele lugar que você entra e você não vê mais a saída para ele? É possível que a gente já tenha entrado em situações assim. São dificuldades que costumam ferir a nossa autoestima, que provocam em nós medo, angústia, desânimo, dor. No entanto, a gente precisa agir com sabedoria para que estes momentos não paralisem a gente, para que esse momento não detenha a nossa vida. Gente, quem que não deseja viver uma vida triunfante? Diz para mim, quem começa alguma coisa para dar errado? Tem alguém aqui que começa alguma coisa para dar errado? Não. Tem alguém aqui que empreende para não ganhar? Tem alguém aqui que empreende para não dar certo? Que diz assim: não, eu só quis entrar para ter uma experiência. Não, todo mundo que entra para ganhar. A pessoa que diz que entra para perder, ela não está dentro de si, ela está fora de si. Porque ninguém entra numa batalha para perder. Quem não deseja uma vida triunfante? Quem não deseja superar os momentos de incerteza da vida? Quem não deseja passar por cima de uma crise, enfrentar uma crise e ter uma história para contar lá na frente? Quem de nós? Todos nós queremos isso. O verso que nós lemos aqui da vida de Josafá conta a história de um rei que não quis viver paralisado por causa de inimigos que vinham contra ele. Lembra que você repetiu? Josafá, uma grande multidão vem contra você. É uma grande multidão. Não era um Zé Ninguém que estava atrás de Josafá. Era uma grande multidão. Eram nações que estavam indo contra ele. Era uma grande guerra que estava para se instalar. Era uma grande batalha que estava para começar. Ele foi informado que um exército enorme estava vindo contra ele. Eram os moabitas, os amonitas, os meunitas, eram povos que estavam vindo contra ele. Pessoas cruéis que representavam uma ameaça muito grande ali a ele. No entanto, o Josafá, ele resolve pedir o quê? Auxílio de Deus. Ele resolve pedir auxílio de Deus. E quando você lê a história aqui, você percebe que ele venceu a batalha. Agora, por que ele venceu a batalha? Porque ele não se deixou engessar. Ele não se deixou paralisar. Ele não se deixou levar. Essa vitória de Josafá é uma prova da ação de Deus em favor do seu povo. É uma das provas que nós temos aqui nas Escrituras. E eu queria hoje, nessa manhã, extrair algumas lições que nos possibilitarão a vencer os nossos próprios momentos de adversidade.
Os nossos próprios momentos difíceis. Os nossos próprios momentos que existem e que são adversos. Quais foram as ações de Josafá que não permitiram que ele permanecesse paralisado? Quais foram essas ações? O que as ações de Josafá lá naquele tempo têm a ver comigo hoje? O que tem a ver comigo hoje? O que é em comum entre Josafá naquele tempo e a gente? A adversidade. A adversidade é incomum, gente, em todo tempo. Em todo tempo ela é. Olha, a gente passa por uma adversidade hoje, depois de amanhã, tomara que tenha uma folga, né? Mas depois de um tempo vem outra. E aí a gente vai vencendo as adversidades. E cada vitória que a gente vai tendo, a gente vai se qualificando ainda mais. A gente vai criando calo. A gente vai ficando craque nisso. Então, quais são as lições que a gente extrai aqui da vida de Josafá? O que Josafá fez que fez com que ele não permanecesse paralisado? Primeira coisa, para a gente não estar paralisado diante das adversidades, é uma coisa simples. Tenha em sua mente um histórico sobre as ações do Deus que você serve. Tenha em mente um histórico sobre as ações do Deus que você serve. Veja o verso 6. Ele diz assim: Josafá orou e disse: Senhor Deus dos nossos antepassados, não é tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsou os habitantes dessa terra perante Israel teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? O que você percebe aqui no início da oração de Josafá? Olha para mim, para você não se distrair. O que você percebe? Você percebe que Josafá, ele conhecia os feitos do Deus dele. Ele conhecia os feitos do Deus dele. É tudo que a gente precisa. O que o salmista diz lá no Salmo de número 103? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Não se esqueça dos benefícios. Você sabe aquela pessoa que enfrenta uma adversidade aqui e agora, e aí você vai lá para consolá-la, e você diz: olha, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Aí ela fala: com certeza, o Deus que agiu ontem na minha vida vai agir hoje. O Deus que operou ontem, rapaz, deixa eu te contar uma história de uma ação de Deus na minha vida. Aí ele conta a história da ação de Deus para a sua vida. Você se enche de fé, e aí você diz: ah, é isso aí, então Deus vai agir agora também? Claro que vai agir. O Deus que agiu ontem, age hoje e age eternamente. Deus é bom. Sabe a pessoa que ela olha a vida desse jeito? O Josafá, ele está falando: pera lá, Senhor, tu não és o Senhor dos nossos antepassados? O Senhor agiu na vida de Abraão, agiu na vida de Jacó, o Senhor agiu na vida de Isaac, agiu na vida de José, o Senhor agiu na vida dos juízes, o Senhor está agindo na vida dos reis. Ó Deus, tu és Deus que está agindo nesse momento que eu estou vivendo. Tu és o Deus que está operando. Josafá não ficou paralisado frente à sua adversidade, sabe por quê? Porque ele possuía uma forte convicção de quem Deus era, ou de quem Deus é. Ele tinha uma forte convicção de quem Deus é. O que sabemos sobre Deus faz muita diferença no enfrentamento das batalhas do dia a dia. As experiências que você tem com Deus. Ô gente, a gente pode aplaudir a experiência de outros, pode. A gente pode se alegrar com a experiência de outros, pode. Mas é muito importante que você construa a tua própria experiência com Deus. Você tem que ter a tua experiência com Deus. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Silmar Coelho, quando o filho dele enfrentou um câncer, Tiago. O pastor Silmar Coelho contava para a gente que o Tiago chegou nele e falou: pai, como eu posso, pai, como eu posso estar enfrentando um câncer tão jovem? Aí o pai dele olhou para ele e falou: até hoje você
conhece as histórias do teu pai. A partir de hoje você vai viver as tuas histórias, meu filho. Você vai viver a tua história com Deus. Você vai viver a tua realidade. O Tiago está até hoje pregando pelo Brasil aí. Pregou aqui entre nós. É muito gostoso de ouvir esses testemunhos. Mas a gente tem que ter essa experiência. Quanto maiores forem a sua experiência ao lado de Deus, quantos mais fatos você conhecer sobre a ação de Deus na história, maior será a tua fé diante das adversidades. Maior será a sua confiança nele, maior será a sua capacidade de reação diante das batalhas, diante das lutas, diante das adversidades. Quando o profeta Oséias escreveu, ele falou assim: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento não é só um conhecimento intelectual, gente, mas é também o conhecimento experimental. A Bíblia, o salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Deus está nos convidando a provar dele. Provem e vejam que eu sou bom. Provem e vejam que eu sou misericordioso. Provem e vejam que eu sou poderoso. Provem e vejam. Ele está chamando a sua atenção e a minha atenção para que a gente prove dele. Quando ele usou o profeta Jeremias para dizer: invoca-me e eu lhe responderei, invoca-me e eu vou responder você, invoca-me na tua angústia e eu lhe responderei. Deus está chamando através do profeta você e eu para invocá-lo. Experiência com Deus é provocada. Diga: experiência com Deus é provocada. Você provoca experiência com Deus. E outras Deus permite na tua vida para você ter uma experiência com Ele. Tem coisa que Deus permite na nossa vida só para a gente conhecer a Ele. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus opera em nós tamanha alegria. A tristeza segundo Deus provoca em nós transformação. A tristeza segundo Deus opera em nós uma experiência. A tristeza segundo Deus. Quando eu leio esse texto eu fico olhando e tentando entender exatamente isso. Essa tristeza tem a ver com arrependimento. A culpa quem cria é o diabo, o arrependimento quem cria é o Espírito Santo. O sentimento de culpa é o diabo que faz crescer na nossa vida. Mas o arrependimento é obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito, disse Jesus, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, Ele que provoca arrependimento em nós. Então a experiência com Deus é provocada. E ele aqui, ele tinha na sua mente, as experiências de Josafá com Deus eram tão fortes, que ele tinha um histórico. Ele sabia o que Deus havia feito, ele sabia o que Deus havia realizado. Ele sabia que Deus era um Deus soberano, poderoso. Olha o que ele diz aí, ó. No verso 6 ele diz: Deus soberano e poderoso. No verso 7 ele diz que Deus é protetor. No verso 9 ele diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Para você não ficar paralisado diante de nada. Priorize o conhecimento de Deus, sem se esquecer que Deus é sempre maior do que a nossa capacidade de conhecê-lo. Por mais que você conheça de Deus, você sempre vai precisar conhecer um pouco mais. Você pode conhecer muito dele e achar que você conhece muito dele, mas na verdade você não conhece quase nada dele. Você conhece muito pouco dele. Você pode conhecer bastante, mas você conhece pouco. Você lembra da Torre de Babel? Lá em Gênesis 11. Na Torre de Babel, os homens falaram assim: nós vamos construir um negócio tão grande aqui, tão alto, que nós vamos chegar ao topo dos céus. E aí a Bíblia diz, eles achavam que estava tão alto o edifício deles, a edificação deles, que a Bíblia diz que Deus tem que descer para confundir. Estava tão alto que Deus desceu. Sabe quando a coisa está tão alta, mas aí Deus tem que descer? Deus tem que descer para fazer alguma coisa e fez. Aí você sabe que deu uma confusão lá. Eu vou confundir todos esses caras aí. É assim, é Deus. Deus é soberano, é Senhor, soberano, protetor, ouve nosso clamor. O máximo que conhecemos de Deus é nada em relação àquilo que Ele é.
Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Quem? Por isso Paulo diz: Ele é infinitamente mais. Insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. O que nós sabemos de Deus foi nos revelado através das obras da criação, através do Espírito Santo que nós habita, através da bênção de Deus que está em nós. Então, para você não viver paralisado, não se esqueça do grande e do poderoso Deus que você serve, que já fez muitas coisas na sua vida, e Ele é o Deus que tem cuidado de você. E para você não viver paralisado pela adversidade também, seja sincero em admitir a sua incapacidade frente aos problemas que você vive. Olha o verso 12 de 2 Crônicas 20. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Nós não sabemos o que fazer. Olha o que o homem confessou diante de Deus: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. É claro que a gente vive num mundo hoje tão complicado, com uma teologia tão complicada, que os líderes estão ensinando: você tem que determinar para Deus. Determina para Deus aí, fala para Deus aí o que Ele tem que fazer. Deus, está determinado, hein? É como eu estou falando. Eu acho estranha essa linguagem. Eu nunca achei legal essa linguagem. Eu comecei a ouvir isso com 15 anos, gente. Eu tenho 52 já. Com 15 anos já tinha gente na minha orelha: você tem que determinar, você tem que falar para Deus como é que são as coisas. E eu ficava dentro de mim: como é que eu vou falar para o meu patrão como é que ele tem que proceder? Como é que eu vou falar com o meu Criador o que ele tem que fazer? Como é que eu vou querer ensinar para ele? Josafá diz: Senhor, eu não tenho força, esse negócio é mais forte que eu. Há tempos atrás, eu conversei com uma pessoa que era viciada em drogas. Eu sabia que era, e eu estava tentando ajudar essa pessoa. E aí, como eu não podia ser tão... Aí eu acabei sendo direto. Eu falei: vem cá, você é usuário? Ele falou: não. Não, você é usuário? Não, não sou. Rapaz, tem certeza? Tem. Porque eu quero te ajudar, eu não preciso, eu não sou usuário. Mas ele era usuário. Então, ele, mesmo sendo uma pessoa escrava daquilo, ele não dizia: não há força em mim. Ele não dizia: eu preciso de ajuda. Ele não dizia: eu quero ser ajudado. Ele achava que poderia, sei lá o que ele achava. Então, gente querida, Josafá, ele revela a sua humildade, sua dependência de Deus. E diz: Deus, não há força em mim não. Eu não tenho força em mim. Isso não é vergonhoso não. Não é vergonhoso você chegar diante de Deus, ou diante de uma pessoa que você muito confie, que você muito ame, e que tem a capacidade de te ajudar, e você diga para ela: eu estou perdido, me ajuda. Não é errado. É que hoje, gente, existe uma teologia, a teologia da supremacia. O homem, na verdade, ele está virando um semideus. O homem está virando um semideus. Parece que a pregação de Romanos, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, saiu da moda. Saiu, ninguém mais prega isso. Parece que o homem é soberano, é dono dos seus caminhos, é dono de si mesmo, é dono do que pensa. É a era da filosofia, é a era que todo mundo pensa, é a era que nenhuma verdade é absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E ele foi sincero em admitir a sua incapacidade frente ao problema. Eu volto a dizer que a declaração de Josafá aqui é bem diferente daquelas que nós estamos acostumados a ver, onde as pessoas estão determinando para Deus as coisas. Eu determino, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. E Deus não ouve essa oração. Essa oração é oração de tolo, gente. Está escrito que é oração de tolo. Então,
ele expressa o seu sincero sentimento ao dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Se você entrou aqui essa manhã, ou você está me ouvindo aí, e você está com esse sentimento dentro de você: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei, não há forças em mim. Irmãos, eu tenho entrado numa batalha de oração por uma pessoa. Quando eu falo batalha de oração, quero que você entenda que eu tenho orado por ela. Eu tenho orado para Deus tirar ela do lugar que ela está, porque ela está num poço de depressão. E eu tenho conversado com ela, e ela não tem mais forças. Ela diz: pastor, eu não tenho mais forças em mim. Ninguém entende isso, só quem está dentro do problema que sabe. E eu pude a compreender muito bem. E ela está se cuidando, está se tratando, mas está num tempo muito difícil para si mesma. E eu estava incentivando ela: diga para Deus isso nas suas orações. Curve-se diante de Deus, chore diante de Deus, coloque a tua vida diante de Deus, fecha a porta do teu quarto, entra lá e em secreto fala com Ele, fala para Deus mudar tudo isso, fala para Deus te ajudar, fala para Deus entrar na tua alma. Eu tenho ministrado ao coração dela, porque tem horas, irmãos, que é assim mesmo. Tem horas que a gente se sente aqui desse jeito aqui, ó, eu não sei o que fazer. E não existe a obrigatoriedade de você saber o que fazer toda hora. Tira esse peso de você. Às vezes a gente vai trazendo peso para a nossa mochila, sabe? A gente deixa a mochila tão pesada que a gente já vai andando com dor nas costas, dor no joelho, está tudo ruim, sabe por quê? Porque você colocou um monte de coisa na mochila. Há uma cobrança pessoal tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue nem andar mais direito. Que a pressão que você colocou sobre você é muito forte. Não existe a obrigatoriedade de você saber o que fazer, sabe? Porque às vezes é assim, às vezes a gente se sente desse jeito. Então ele fala: Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode reescrever esse negócio, eu sei que o Senhor pode agir nesse negócio, eu sei que o Senhor pode mudar esse negócio. Porque sabe quando você está vivendo aí uma expressão popular, aquele, sabe, o pessoal fala é um mato sem cachorro, né? Uma expressão que o pessoal usa aí para dizer que a coisa está feia, que a coisa está difícil. Então, você pode correr o risco nessa hora, se você não tem humildade para reconhecer, de você tomar uma decisão precipitada, agir contrária a tudo aquilo que Deus quer para a tua vida. E aí as coisas, ao invés de melhorar, elas pioram. Tem gente que consegue deixar a vida pior do que ela está na hora difícil. Tem gente que consegue, sabe? E não é assim. Não existe nenhum problema em você dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei, você que é pai aqui, se em algum momento seu filho se assentou diante de você para trocar uma ideia, e ele te dizer assim: eu não sei o que eu vou fazer, pai. Meu irmão, eu já ouvi isso já. Eu não sei direito o que fazer, pai, eu me sinto assim. E você, como pai, se sentir naquela responsabilidade de eu ter que dar uma resposta para ele. Porque todo pai é assim, todo bom pai é assim. Todo bom pai quer dar uma resposta para o filho. Ele não quer deixar o filho no vácuo. Eu posso deixar o meu filho no vácuo, mas eu tenho certeza, Deus nunca vai deixar meu filho no vácuo. Nunca. Tem coisa que eu não vou saber responder para o meu filho, e eu vou ter que dizer para ele: meu filho, Deus vai te responder isso. Deus vai falar com você, meu filho. Deus vai orientar você, meu filho. Deus vai encher teu coração de fé, meu filho. Deus vai encher você do Espírito Santo, meu filho. Deus vai fazer uma coisa linda na tua vida. E aí, enquanto Deus vai fazendo, eu vou pensando também em dar uma resposta melhor para ele. Aí eu dou tempo para mim mesmo. Então, gente, é desse jeito. Não tem problema nenhum você dizer para Deus: Deus, eu não sei o que fazer. As minhas expectativas foram tudo para água abaixo. As expectativas que eu tinha, Senhor,
desapareceram, sumiram. Parece que tudo acabou para mim. Eu não sei o que fazer. Talvez eu esteja falando com alguém aqui essa manhã, ou com alguém me ouvindo. Pastor, mas as expectativas sumiram. Pastor, eu não sei mais como vai ser. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu parei de pensar sobre isso. Sabe, dizer isso não é vergonha, não é sinal de fraqueza, de fracasso, de derrota. Dizer que você não sabe o que fazer é sinal de dependência de Deus. Não foram muitas das vezes que eu disse para Deus isso: Senhor, eu não sei o que fazer. Não foram, é verdade. Na maioria das vezes a gente sabe o que vai fazer, mas tem hora que a gente diz: Senhor, não sei. E vou dar uma dica para você: ainda que você saiba o que fazer, é melhor você bater um papo com teu pai que está lá no céu, falar para ele: Senhor, olha Deus, eu sei o que eu vou fazer, mas e aí, o senhor acha que é melhor fazer desse jeito mesmo, ou o senhor tem uma outra estratégia para mim? Ou se eu tenho uma outra maneira para me falar, para me revelar o coração para eu fazer? Isso é dependência, gente. Porque é possível você saber um caminho também, você saber como fazer, e você se arriscar em fazer e não ir bem. É possível, claro que é possível. E é bacana você ter tentado o seu caminho, é bacana você ter arriscado, é bacana, é verdade. Eu canso de dizer para vocês que eu não tenho medo de errar, mas às vezes a gente erra porque a gente não se submete a uma outra estratégia que Deus tenha para a gente. Talvez Deus tenha uma outra estratégia. Por isso que é importante a gente ouvir a Deus. Ô pastor, mas como que eu vou saber que Deus está ministrando ao meu coração? Aqui paz no coração. Simples de entender. Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O Senhor Deus colocará o coração daquela pessoa em paz. Olha que bacana. Você vai ter uma paz tão forte no seu coração que você vai saber: é isso aí que eu tenho que fazer. Olha aí. Não é lindo isso, gente? Mas a princípio, ele falou: Senhor, eu não sei o que fazer. Ele declara a sua incapacidade. Porque a maioria diz, né? Não, eu sei, eu posso, comigo não tem problema. Irmãos, no meu, eu vou falar uma coisa aqui, os pastores que me perdoem, mas no meio de pastores, gente, eu vou falar para você, às vezes tem uns ego meio grande. Eu às vezes escuto algumas coisas que eu vou falar para você. Estou brincando, eu falo sério. Eu fico até com vergonha, porque eu tenho uma impressão que aquele cara não está mais na terra, ele já é do céu já, ele já não devia nem estar aqui, já devia ter ido para o céu, que é outro nível, sabe? É um nível que você não alcança, é um nível que não dá. Eu me lembro um dia de ter procurado um pastor, ele estava lá no momento dele, procurei o pastor, queria falar com ele, aí ele mandou um recado através do outro: diga para ele que eu estou falando com Deus, eu não posso falar com ele agora. Eu falei: então tá bom. Não, deixa ele falando com Deus lá, bicho, quem sou eu? Ele está falando com Deus, vai parar de falar com Deus para falar comigo? Sou servo desse Deus? Não, pelo amor de Deus, deixa ele falando lá. Sabe esse tipo de coisa? Parece que a pessoa está no nível, está no nível que ninguém alcança. E Jesus era tão simples, gente. Jesus era tão tocável, simples. Paulo encontrou com ele, caiu do cavalo, ficou cego, não estava mais vendo nada. Aí Paulo diz: ele só viu o clarão, né? Quem és tu? Jesus já estava ressuscitado e glorificado. Sabe o que Jesus falou para ele? Ô Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele não falou: eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que estive morto e revivi, eu sou aquele. Não falou nada disso. Eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegue. Jesus, rapaz. Lembra de mim? Jesus lá, o de Nazaré. Então, gente, a maioria das pessoas às vezes sustenta uma fachada. Senhor, eu não tenho forças mais em mim, me ajuda. E aí você vai provar. E para encerrar minha fala aqui, para não viver paralisado, não tire os seus olhos de Deus.
Olha o que Josafá diz no verso 12. Nós não sabemos o que fazer, Senhor, mas uma coisa a gente faz: a gente não tira o olho de ti. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Mas os nossos olhos estão no Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que vai ser, Senhor, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu elevo os meus olhos para os montes, e é do Senhor que é o Senhor dos montes, é o Senhor de todas as coisas, é do Senhor que vai sair a minha resposta, é do Senhor que vai sair a minha vitória. Aí eu pergunto para vocês: para onde a gente está olhando, gente? Para onde a gente está olhando? Você sabe que o lugar que a gente olha, ela define muitas coisas da nossa vida, gente. Se você olha para um desanimado, é possível que você fique desanimado. Se você olha para um animado, é possível que você fique animado. Se você olha para um reclamão, é possível que você fique reclamão. Se você olha para uma pessoa positiva, é possível que você fique uma pessoa positiva. O lugar que você olha vai determinar alguma coisa na sua vida. Assim como a pessoa que você anda. Já dizia o poeta, né? Diz-me com quem andas e eu direis quem tu és. O apóstolo Paulo, de uma outra maneira, falou lá em 1 Coríntios 15:33: as más conversações corrompem bons costumes. Ficou com conversa fiada, vai perder a vida, vai perder o coração, vai perder a identidade, vai perder tudo. Agora, se tiver conversa boa, vai melhorar, vai ter um coração melhor, vai ser um cidadão melhor, vai ser uma pessoa melhor. Enfim, se você fazer as coisas como elas devem ser feitas, se você estiver olhando para a pessoa certa, as coisas vão dar certo. Quando você olha para a onda, você afunda. Quando você olha para Cristo, você anda sobre as águas. Você anda sobre as águas do problema, as águas da dificuldade, as águas da adversidade, as águas da tristeza, as águas da angústia, as águas do medo. Você vai andando sobre a água e vai andando, e vai andando, e vai andando, porque você está olhando para Cristo. E se você olha para Cristo, é como se você estivesse olhando para Deus. É assim, gente. Ele falou: eu não tenho força em mim mesmo não, Senhor, ó, não dá mais não. Mas ó, os meus olhos estão no Senhor. Para quem você está olhando? Você lembra do Davi quando ele derrubou o gigante? Para quem que Davi olhou? Para quem que Davi olhou, gente? Davi não ficou olhando para o gigante não, porque se Davi fica olhando para o gigante, ele fica com medo. Se a gente ficar olhando para o tamanho do gigante, você fica com medo. Eu lembro quando eu jogava futebol, eu ia jogar de atacante, aí eu vi o tamanho do zagueiro, eu falava: meu Deus, se aquele cara me bateu, eu tô quebrado. Se aquele cara der um encostão em mim em campo, sabe o que eu fazia? Eu tirava o olho do grandão. Eu não vou olhar para esse cara não, porque quem joga bola que sabe disso. Às vezes você pega zagueiro que tem 1,90 m, puro músculo. Eu falei: meu Deus, vou morrer hoje nesse jogo. Para quem você olha? Para quem você olha? O Davi não ficou olhando para o tamanho do gigante. O Josafá aqui, ele não ficou só olhando para o povo que vinha contra ele não. Quando ele olhou para o povo e ele sentiu medo, ele falou: Senhor, eu estou com medo, e em mim não há força nenhuma para vencer essa turma não. Senhor, meu Deus, nós estamos fritos, Senhor. Ou o Senhor intervém aqui, ou o Senhor intervém. Porque se o Senhor não agir, a gente vai perder e o negócio vai ficar feio. Aonde estão postos os seus olhos? Para onde você olhar, para onde você fixar os seus olhos, é exatamente isso que você vai viver na sua vida. Você sabe quando você começa a desenrolar a sua vida? Você começa a desenrolar a vida, desenrolar no bom sentido. Você quer progredir na vida. Aí você começa a sonhar com isso, sonhar com aquilo. Aí você começa a se submeter aos processos de evolução, aos processos para você avançar. E aí você se depara com o primeiro processo já desanima você. No primeiro processo você já recebe um balde de água fria. Aí você: nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não desanima não. Você pode não conseguir uma série de coisas hoje, mas essa série de coisas que você não consegue hoje, você pode conseguir daqui a um tempo. Daqui a um tempo tudo isso pode acontecer.
São processos que a vida se nos coloca. Quando você começou no seu primeiro trabalho, ou quando você começou nesse trabalho novo, a turma da nossa geração aí, não sei como é que são os jovens hoje, não dá para saber exatamente como vocês reagem, mas no nosso tempo, quando a gente entrava numa empresa, qual era a impressão que a gente tinha? Que a gente não ia ficar lá. Será que eu vou aprender tudo isso aqui? Será que eu vou desenvolver meu trabalho aqui? Será que eles vão ficar comigo? Será que eu não vou ser demitido? Quem já passou por isso? A maioria de nós, não é? Fica aquela ansiedade, aquele medo. Não sei como é que é o jovem hoje. Aliás, a gente sempre tem medo, né? A gente sempre tem medo dos novos processos. Jovens que estão querendo casar, eu estou com medo de casar. Não, é normal que tenha medo. A Neuma teve medo um dia antes do casamento, falou que estava com medo de casar comigo. Eu falei, meu Deus, caso ou não caso? Faz 27 anos já que a gente está casado, indo para 27 anos, mas ela ficou com medo um dia antes. Eu não, eu estava com tudo, mas ela, e era normal, era insegurança, medo. Senhor, eu tenho medo. Mas olha para Deus. Ei, essa manhã olha para Deus. Apanha os seus sonhos. Pega ele assim, traz ele para junto de você e olha para Deus. Não olha para a papelada que você tem que preparar. Não olha para o salário que você tem que ter. Não olhe para tudo que você tem que ter. Começa a olhar para o Deus que você serve. O Deus que você serve pode fazer uma reviravolta na tua vida. Pode fazer uma coisa tão linda na tua vida. E os seus lábios se encherão de louvor. E você dirá, olha, grandes coisas fez Deus pela minha vida. Então essa manhã o Josafá, ele fez tudo isso daqui, ó. Olhou para Deus, não tirou os olhos de Deus. Quando ele sentiu medo, ele falou, Senhor, eu estou com medo, sou incapaz, por favor me ajuda. E ele trazia à sua memória aquilo que Deus havia feito. Gente, não tem sonho grande, não tem sonho pequeno. Não tem grandes realizações ou pequenas realizações. Existem realizações. O que é uma grande realização para você, para o outro é uma pequena. O que é uma grande realização para o outro, para você é pequena. Agora todos nós vivemos realizações. Queria convidar você a ficar em pé. O Josafá, ele era rei. O Josafá, ele estava vivendo um momento tão abençoador. Sabe por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus. Olha o que aconteceu. Eu vou ler para você, você só me escute. Está no mesmo capítulo 20. Eu quero dizer para você que o Josafá, primeiro ele lembrou os feitos de Deus. Depois o Josafá, ele confessou a Deus as suas incapacidades. E depois, o Josafá, ele decidiu fazer o quê? Ele falou, eu vou olhar para Deus. Aí sabe o que aconteceu? Diz no verso 15 assim: então, depois de tudo isso, depois de Josafá fazer tudo isso, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Manatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e lhe disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e você, rei Josafá, escute. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme que vem contra ti, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dará, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês.
Essa foi a palavra que Josafá recebeu. E essa é a palavra que você recebe nessa manhã. Acredite que a sua luta, ela não é só sua. Acredite que o seu histórico de vida não é uma coisa só sua. Deus está escrevendo a história dele através da sua vida. Acredita nisso, creia nisso. Josafá precisava apenas crer nisso. E Josafá confiou totalmente em Deus. E essa manhã Deus diz para você e para mim: olha, confiem em mim, tomem posição, fiquem firmes e vejam o grande livramento que eu vou dar a vocês.